O som de passos ecoaram através do corredor. Liderando o caminho através de pilares brancos como giz, estava uma garota vestida com uma armadura cinza clara e com um cabelo castanho escuro balançando sobre os ombros. Uma espada longa e estreita estava pendurada em sua cintura. Logo atrás dela, estava o seu jovem dragão, coberto por um cabelo amarelo pálido e sua longa cauda balançava. O dragão era alto o suficiente para ver por cima da garota, embora seus chifres ainda não tivessem crescido. O nome dessa garota era Ronie Arabelle. Seu jovem dragão se chamava Tsukigake. Baseado nessa agradável e linda imagem de contos de fada, seria difícil pensar que em poucos anos, essa garota e seu dragão formariam uma parceria como Cavaleiro da Integridade e sua montaria, a unidade de batalha mais forte de Underworld. Mas na verdade, nesse momento não havia nem mesmo 100 pessoas em todo o mundo com maiores habilidades em esgrimas e artes sagradas do que Ronie. Ela lutou na linha de frente durante a terrível guerra de Underworld, e depois na rebelião dos 4 impérios, e finalmente foi promovida para aprendiz de Cavaleiro da Integridade. A primeira na história a receber essa honra inteiramente baseada em seus méritos. Apesar de tudo, no entanto, a habilidade da garota com a sua lâmina, que com certeza irá florescer ainda mais em seu futuro treinamento, provavelmente nunca seria testada em combate. Depois de 300 anos de caos e guerra, a verdadeira e absoluta paz havia chegado ao Underworld finalmente. O Império Humano, os habitantes do Território Negro, os Goblins, os Orcs, os Ogros e os Gigantes. Todas as 6 raças firmaram um pacto de paz permanente. A hierarquia dos 4 clãs imperiais e dos nobres superiores responsáveis por torturar as pessoas comuns foi eliminada de uma vez por todas. Caravanas mercantes iam e vinham pelo espaço vazio onde antes ficava o Portão Leste, e visitantes do Território Negro chegavam à capital de Centúria. O medo e a ignorância que separavam os 2 mundos começaram a se dissipar, tão certamente quanto o último floco de neve se derretia ao sol. A garota correu com o seu dragão, e a luz de solos saltava sua figura para frente e para trás, enquanto a linha de pilares a dividia em faixas de fogo. Em seu quadril, balançava uma espada que nunca mais sentiu o gosto de sangue de um inimigo. Assim, o som dos passos continuaram até desaparecer ao alcance do ouvido, esvoaçando pelo corredor, como se estivesse apreciando o retorno do silêncio. Se pra alma eu olhar, qual é a cor que irá mostrar? Na solidão profunda me encontrei, buscando uma porta pra escapar. Um conto infantil vivi, mas de repente tudo se desfez, deixando só conflitos e ilusões. A página virei, como as folhas que crescem sem ninguém a ver. Cada um segue o caminho que quer. As memórias em nós jamais se apagarão, seguirão no tempo a resistir. Você pode até perder, mas não vai ser um motivo pra hesitar. Qual é a inspiração que há em seu coração? Mesmo que eu não consiga me manter de pé, jamais me calarei. Minha alma passará toda a força que encontrar. Assim eu vou, assim eu vou. Por aqui, Ronie. Ela se virou e ficou na ponta do pé, olhando na direção da voz, e logo viu o cabelo vermelho fogo balançando para cima e para baixo na multidão, se desculpando o tempo todo. Ronie abriu o caminho entre os rodízios de artes e a massa de membros da equipe da catedral. Alguns deles se viraram para ela aborrecidos, mas todos pularam para trás alarmados quando perceberam Tsukigake correndo atrás dela. Só quando ela finalmente deslizou para frente, Ronie suspirou de alívio. Você está tão atrasada. Já vai começar. Disse sua amiga ruiva, fumegando e inchando as bochechas de indignação. Sinto muito.
Ronier se desculpou pela última vez. Eu simplesmente não consegui escolher o que vestir. Você não sabia o que vestir? Você está vestindo a mesma roupa de sempre. Tise Strinan exclamou desacreditada. Como Ronier, Tise era uma aprendiz de Cavaleiro da Integridade. Seus olhos vermelho bordô estavam cintilantes, próximos ao cabelo, e ela usava uma saia azul marinho e um top lindo e estampado que envolvia o seu peito magro. Uma bainha de couro vermelho pendurada em sua cintura, mas mesmo assim era mais um acessório para completar sua roupa. Ronier percebeu, com pesar, que deveria ter usado o chale feito no sul que tinha comprado na semana passada. Do outro lado de sua amiga, o dragão de Tise, Shimozaki, estava esfregando focinhos com Tsukigaki. Perto dali, um homem observava a exibição com um sorriso gentil. Sua aparência era mais parecida com a de um menino do que de um homem, mas em seu cinturão havia uma espada longa e impressionante, bem como duas lâminas de arremesso curvadas no meio. O nível de maestria que exalava da espada era considerável, mas não era nada comparado às armas de arremesso. Pareciam tão finas como um papel, mas eram armas de vida, uma classe de itens que só podiam ser encontrados em pequenos números por todo o mundo. Ronier ergueu o punho direito na altura do peito e colocou a mão esquerda no punho da espada. Isso era a saudação formal do cavaleiro, e logo falou. Bom dia, Sr. Henley. O Cavaleiro da Integridade, Renly Synthesis 27, sorriu sem jeito para elas por cima das cabeças dos dragões, e em seguida respondeu. Bom dia, Roni. Você não precisa ser tão formal hoje. Afinal, isso aqui é um festival. Você chama isso de um festival? Ronier pensou. Era dia 17 de fevereiro do ano 382 da Era Humana, um dia perfeitamente comum no calendário. Não havia uma única frase sobre qualquer celebração nesse dia na Lei Humana Básica, emitida no ano passado ou no Código Tabu, que estava atualmente sob modificação. Mas olhando ao redor, a frente espaçosa da praça da Catedral Central, notava-se uma multidão tão grande que poderia conter todo o corpo docente da torre. Todos estavam em clima de comemoração, segurando bebidas e beliscando comida. Além disso, o portão da frente da catedral, que normalmente ficava bem fechado, estava aberto ao povo da capital hoje. Espaços improvisados designados ao longo do interior do portão estavam lotados com multidão de pelo menos 1000 espectadores. Sim, eu suponho que você não pode chamar de nada além de um festival. Mas provavelmente devemos esperar isso sempre sempre que o espadachim representante fizer algo. Ronier concordou com a cabeça. Claro. Só espero que os eventos de hoje não derrubem o prédio. Os três olharam para a praça, no centro das atenções, para algo que era muito difícil de descrever. O objeto foi amarrado com finas cordas amarelas no meio da praça de pedra branca, onde um bloco em formato quadrado flutuava no céu com 100 ml de comprimento. E quando o vento passa por ele, se ouvia um uivo assustador. A descrição mais simples seria chamar aquilo de escultura de um dragão metálico, mas como um sinal de que não era apenas uma instalação de arte, a metade superior da sua cabeça pontiaguda era feita de vidro transparente. Suas asas curtas estavam presas a cada lado de seu corpo, que era bastante longo e plano, e em vez de pernas, 2 cilindros grossos se estendiam na garupa aumentada. Não tinha cauda. O objeto tinha cerca de 5 ml de tamanho, ficando verticalmente de forma que os cilindros apontassem para baixo, e tinha chamas laranjas lambendo a garupa. Era impossível dizer exatamente o que era aquilo. Tudo o que posso dizer, com certeza é que tenho um pressentimento muito ruim em relação a isto. Ronier pensou. Ela desviou os olhos do dragão de metal e olhou para as 3 pessoas próximas. Uma delas, uma jovem espadachim com cabelos longos castanhos que balançavam com a brisa, carregando um florete à esquerda de sua saia branco-pérola. Se virou para Ronier, sentindo seu olhar. Ela sorriu e levantou a mão direita para chamar a garota. Vai lá, ela está chamando. Disse Tise com um sorriso, cutucando as costas de Ronier. A garota hesitou um pouco antes de reunir coragem e passar por cima da corda amarela à sua frente. Tsukigaki a seguiu, como sempre. Tentando chamar a menor atenção possível, Ronier andou pelo espaço aberto e parou na frente da espadachim, rápida e diligente. Bom dia, subrepresentante espadachim. Bom dia, Ronier. Como hoje é semelhante a um dia de festival, você pode relaxar um pouco. Se a jovem mulher
Com um lindo sorriso que poderia deixar qualquer um sem fôlego, Ronier deixou a tensão em seus ombros diminuir um pouco. Sim, senhorita Asuna. Eu já te disse que você não precisa estar fazendo reverência e me chamando de senhora toda hora. Respondeu a outra mulher fazendo beicinho. Infelizmente, ainda era um pedido muito difícil de atender. A mulher diante dela, que parecia apenas alguns anos mais velha que Ronier, era Asuna, a espadachim representante do Conselho da Unificação Humana. E de certa forma, ela era uma pessoa ainda mais exaltada do que o próprio representante. Cada pessoa no reino humano acreditava que ela era Estácia, a deusa da criação, que havia renascido, uma das 3 deusas da lenda da criação do mundo. Ela mesma negou veementemente ser uma deusa em carne humana, mas Ronier testemunhou pessoalmente de perto a visão de Asuna criando uma tremenda ravina na terra com um único golpe de sua espada durante a Guerra do Underworld. Depois de ver algo assim, chamá-la de qualquer coisa, menos que senhora, era algo impensável. Se eles adicionassem uma regra no livro de regra da cavalaria de que nenhum título ou tratamento formal deve ser reconhecido, isso resolveria a questão. Mas até então, ela iria continuar. Não importava o que acontecia. E ela balançou a cabeça trêmula para indicar isso. Asuna fez uma careta estranha e mudou de assunto. De qualquer forma, Ronier, eu entendo que quando se trata de artes sagradas, você é a melhor usuária de elementos térmicos. Não é verdade? Sim, Ela respondeu surpresa, então Asuna se aproximou dela para sussurrar. Nesse caso, tenho um pedido pra você. Você pode ficar de olho nos elementos térmicos ali e me avisar se eles estiverem prestes a sair de controle? o quê? Ah, elementos térmicos? Aí? Ronier repetiu confusa, sem saber o que exatamente Asuna estava se referindo. Ela olhou para o dragão metálico lá em cima e então notou que 2 homens próximos estavam discutindo. Me escute, Kiri, meu garoto. A vida das garrafas de elemento térmico pode ser capaz de suportar teoricamente o calor gerado, mas apenas se houver um amplo suprimento de elementos de gelo. Eu sei que você não entende nada sobre artes de gelo, então deixe-me esclarecer que se a geração de elementos parar por um momento, todo o cilindro vai explodir de uma vez. Gritou um homem de bigode de 50 e poucos anos. Suas palavras não significavam nada para Ronier, mas soavam perigosas. Ronier conhecia bem esse homem. Ele era Sadori, um metalúrgico considerado o melhor na sua profissão em toda a Centúria. Ele trabalhou na cidade por muitos anos, até que começou a ajudar a cavalaria durante a rebelião dos 4 impérios, quando foi nomeado mestre do arsenal da Catedral Central. À frente do mestre Sadori, permanecendo calado e triste por causa da bronca, estava um jovem de aparência muito comum, com cabelos e olhos pretos. Ele estava vestindo roupas cinzas bem estranhas, como uma jaqueta curta de mangas compridas e com calças conectadas a ela. Não haviam armas aos seus lados. As mãos enluvadas de marrom estavam cerradas atrás de sua cabeça, enquanto ele argumentava com Sadori com aborrecimento. Ok, eu já ouvi isso tantas vezes que sinto que já tá zunindo nos meus ouvidos. Além disso, o senhor pode parar com essa coisa de Kiri, meu garoto? Eu nunca vou parar. Desde que você me trouxe aquele galho terrivelmente duro 3 anos atrás e me fez estragar 6 valiosos amoladores de tijolo preto pra afiar aquela lâmina, eu jurei pra mim mesmo que o chamaria de garoto pro resto da eternidade. Caramba, se eu não tivesse aquela espada, o mundo todo estaria em um estado terrível agora, você sabe. Murmurando para si mesmo, o jovem girou abruptamente e viu Ronier. Assim que ela o viu, um grande sorriso surgiu naquele rosto, que parecia o tanto como de uma criança indisciplinada, como no dia em que o conheceu. Ronier sentiu algo apertar no seu peito, bem no fundo. Ela se curvou, para que ela não visse o rosto dele, ou para que pelo menos ele não visse o dela. Bom dia, mestre Kirito. Ela teria o chamado de senhor também, mas no caso dele, realmente havia uma regra oficial contra chamá-lo assim. Então Ronier não teve escolha a não ser se referir a ele como seu veterano, como fazia quando os dois eram alunos da academia. Kirito já foi um discípulo de elite da Academia Imperial de Espadachim de Centúria do Norte, e agora ele é o espadachim representante do Conselho da Unificação Humana. Ele ergueu a mão para acenar e sorriu. Ei, Ronier, como vai o Tsukizinho? Atrás de Ronier,
O jovem dragão vibrou alto e bateu suas pequenas asas. Então saltou sobre Kirito e começou a lamber suas bochechas com naturalidade. Ela não pôde deixar de sorrir para isso. Então, Ironie disse ao mestre do arsenal. Bom dia, mestre. Ah, bom dia, senhorita Aronia. Disse o velho. E sua expressão instantaneamente se transformou em um sorriso suave e radiante. Ela correu até ele e perguntou gentilmente. O que era aquela coisa de tubo de calor de que você estava falando? É exatamente o que parece. Olhe para o traseiro da unidade protótipo número 1 da Dragoncraft lá em cima. Dragoncraft? Ela perguntou. Estava claro pelo contexto que ele estava se referindo ao dragão metálico diante deles. Parecia estranho para ela se referir a esta criação sem vida como um dragão. Após um exame mais atento, o estranho som de assobio pareceu vir da parte traseira elíptica do objeto. Existem 2 contêineres feitos de adamantium ocidental lá. E cada um tem 10 elementos de calor inteiros presos dentro dele. Dos 8 diferentes elementos que compunham as artes sagradas, o elemento térmico era o mais tempestuoso. Ao contrário dos elementos de gelo ou vento, que podiam ser contidos com segurança por um bom tempo, os elementos térmicos exalavam calor e luz rapidamente, e queimavam em poucos instantes. A primeira lição que qualquer criança que estudava artes sagradas aprendia era que se você invocasse um elemento térmico, você teria que se concentrar nele até aplicar ou liberar o seu poder. Mas eu sei que o adamantium deve ser altamente resistente ao calor, mas expô-lo a 10 elementos térmicos inteiros de uma vez não fará com que ele derreta e exploda? É aí que tá a repiboca da parafuseta. No exterior do container colocamos tubos feitos de casca de centopeia gigante Jorum, que é altamente resistente a gelo. Esses tubos são ligados a tubos de gelo que fornecem um fluxo constante de frio que é projetado para evitar que os recipientes de calor derretam. Dá uma olhada nisso aqui. Foi difícil para a Aronie avaliar o truque, porque para ela, os elementos térmicos e de gelo eram os blocos de construção das artes divinas, muito longe da fabricação de metal e de carapaça que os ferreiros e artesãos realizavam. Ela nunca havia considerado o conceito de combinar essas duas coisas muito diferentes. E isso vai funcionar? Braços fortes de Sadori se espalharam para os lados em um encolher de ombros. E então ele respondeu. Eu sei lá, cara. O quê? Não sou eu que tô montando nele. Olha lá. É o garoto. O quê? O que ele quis dizer com montando nele? Ela ergueu o rosto na direção da Dragoncraft ameaçadora, quase com medo do que veria. Então ela percebeu, na parte da cabeça pontiaguda sob o vidro transparente, que era indiscutivelmente um assento. Tubos de metal se espalharam e se contorceram ao redor do assento, e pequenos painéis circulares foram colocados aqui e ali com marcas de tique. Agulhas finas foram presas ao centro dos painéis, contraindo-se e girando a cada rugido estranho que a nave produzia. Você quer dizer que alguém vai sentar ali e vai liberar os elementos térmicos para fazer com que as chamas saiam das garrafas traseiras Para voar, sim! Como um dragão! Perto dali, Tsukigaki bufou de desgosto com o cheiro das asas de metal da nave. Você não pode fazer isso, mestre! Ela gritou, puxando a manga da roupa estranha de Kirito. Se 20 elementos térmicos ficarem fora de controle ao mesmo tempo, isso vai quebrar tudo. Você deve usar elementos do vento, como o disco levitando na catedral. Na verdade, todo eixo é hermético, que é como se houvesse pressão suficiente dos elementos de vento apenas para fazê-lo funcionar. Se você quiser voar ao ar livre, você precisa do poder propulsivo absoluto da explosão de um elemento térmico. Disse Kirito, sorrindo ao olhar ao redor. Além disso, veja quantas pessoas estão aqui para nos assistir. Se tentarmos cancelar agora, teremos uma segunda rebelião em nossas mãos. Foi você quem convidou todos para assistir. A multidão estava na praça em frente à Catedral Central, porque Kirito havia feito uma grande proclamação de que o arsenal da Catedral realizaria uma demonstração teste para o público. Para que a paz havia chegado a Underworld, o maior alvoroço a ser encontrado era o que o espadachim representante do reino humano faria a seguir.
Os membros do corpo docente e os cidadãos gostaram bastante do teste do renascimento do dragão guardião da Caverna do Norte. Então era natural que estivessem ansiosos para o próximo experimento. Se a conversa de Kirito com o dragão revivido tivesse sido pior do que fora, o dano teria sido muito pior do que algumas árvores da catedral congeladas. Ronier sabia o quão perto eles haviam chegado disso, e o pensamento a fez perder o equilíbrio. Felizmente, a subrepresentante estava bem atrás dela para fornecer estabilidade. Asuna conhecia Kirito há muito tempo, aparentemente, e ela disse com uma expressão de resignação: Não há razão para discutir, Ronier. Quando ele fica assim, você apenas tem que deixá-lo seguir em frente. Mas você não pode... Bem, suponho que você esteja certa. Ronier lamentou, parando no ato de balançar a cabeça negativamente para acenar em concordância. Nesses poucos anos, Ronier aprendera muito bem que quando Kirito estava decidido a fazer alguma coisa, faria de uma forma ou outra. Bem, podemos muito bem fazer tudo o que pudermos para evitar um desastre terrível. Ela pensou, focando no coração da Dragoncraft. Enquanto ela era uma aprendiz de um Cavaleiro da Integridade, Ronier ainda não havia alcançado o ponto do controle livre sobre a arte secreta da cavalaria conhecida como Encarnação. Encurtar as artes sagradas a um comprimento mínimo durante a encarnação, do jeito que o Kirito e os outros cavaleiros mais velhos faziam, era impossível para ela. Mas ultimamente ela estava adquirindo a habilidade de sentir os status dos elementos gerados. Como o mestre Sadori havia dito, havia muitos elementos térmicos presos dentro da Dragoncraft, mas isso não significa que eles estavam se comportando. Eles estremeceram e tremeram de indignação, pulsando enquanto esperavam a chance de romper a concha ao redor deles. Se eles fossem tão indisciplinados em seu estado elementar, o que aconteceria se eles fossem liberados? O pensamento enviou um arrepio por sua espinha, mas nesse momento, tudo que ela poderia fazer era observar e esperar. Eu me comuniquei com os elementos térmicos, senhorita Asuna. Parece que eles ainda estão sob controle por enquanto. Obrigada. Asuna sussurrou de volta. Fique de olho neles, então. Eu irei! Ronier afirmou, enquanto ouvia Kirito gritar à distância. Vamos começar então? Asuna, pode começar a contagem regressiva. Quê? Por que tem que ser eu? Você sempre fez isso antes de invadirmos as câmeras do chefe, não lembra? Disse Kirito, o que não fazia sentido para Ronier. Mas Asuna entendeu e balançou a cabeça em descrença. Então levantou a mão e pronunciou o início de uma arte sagrada. System Call. Em seguida, ela construiu suavemente o comando de uma arte de ampliação de voz a partir do elemento de vento e cristal. O controle da Asuna sobre a encarnação ainda estava em desenvolvimento, mas no que diz respeito à aplicação da prática das artes sagradas, nem mesmo os membros da elite da catedral podiam se comparar a ela. Asuna encarou o fino redemoinho de vento em forma de funil flutuando no ar, e disse em voz alta e clara: Obrigada pela paciência e pelo empenho de todos. O arsenal da Catedral Central está prestes a realizar um teste de voo do protótipo Dragoncraft número 1. Sua magnífica voz ampliada encheu a área, provocando um rugido além das cordas da faculdade da catedral e os civis aglomerados na área de espectadores dentro do portão. Ao norte, a armadura dos Cavaleiros da Integridade brilhava e cintilava ao sol no grande terraço do 30º andar do próprio edifício. Em meio aos aplausos e gritos, Kirito acenou para os espectadores e começou a subir a longa escada que conduzia a Dragoncraft. Ele alcançou a cabeça em apenas alguns segundos, abriu parte do painel de vidro transparente e deslizou para dentro. Logo, Kirito se sentou no assento que apontava para o céu e se amarrou com faixas de couro. Havia um óculos bastante grande pendurado em seu pescoço, e ele ergueu para envolver em sua cabeça. Então, ele se inclinou para olhar para Sadori lá embaixo e apontou o polegar para cima. Sadori se retirou para onde Ronier e Asuna estavam. Então eles se afastaram mais de 20 meaus para longe. Ronier teve que medir a distância com cuidado, para não perder sua conexão com os elementos térmicos. Agora irei começar a contagem regressiva. Sintam-se todos à vontade para participar. Asuna anunciou para a multidão, tão confortavelmente como se ela tivesse acostumada a fazer isso. Ergueu as mãos e estendeu todos os dedos. Bora lá, comigo! 10, 9, 8... A cada número que ela fechava um dedo, e a multidão de milhares acrescentavam suas vozes ao refrão. Cheese e Renly também se juntaram alegremente. Ronier apertou Tsukigaki em volta de seu pescoço e gritou: 7, 6,
De repente, a vibração de todos os elementos térmicos aumentou. Kirito começou a controlá-los diretamente através da encarnação. Seu poder surpreendente fluiu para Aronie também, através dos elementos com os quais ela estava se comunicando. Mais uma vez, houve uma sensação de aperto em seu peito. Esse sentimento é a única coisa que não posso deixar que me abandone. Como sua aprendiz, eu tenho que deixá-lo dormir calmamente, até o dia em que minha vida acabe por minguar devido à velhice. Aronie podia sentir os seus olhos se enchendo de lágrimas. Então ela piscou forte, mantendo a emoção longe da tensão de Asuna que estava por perto, enquanto gritava. 4, 3, 2... O rugido da Dragoncraft ficou cada vez mais alto. O objeto prateado brilhante começou a tremer, e a luz que vinha dos tubos com sua base mudou de vermelho para laranja, logo para amarelo. 1, 0... A multidão aplaudiu, sacudindo os paralelepípedos da rua. A voz de Kirito podia ser ouvida gritando ao longe. Discharge! Essa palavra era para liberar o poder de todos os elementos. Imediatamente, 20 elementos térmicos explodiram, liberando a energia que continha. Houve uma explosão tremenda. As chamas brancas dissiparam da retaguarda de Dragoncraft, queimando a pedra de mármore branco que supostamente continha a vida quase infinita a ponto de ficar vermelha. A multidão ouviu um zunido de alarme, e através de toda aquela fumaça, o dragão de metal disparou para cima com uma flecha de prata. O céu se encheu com um som agudo, como algo sendo rasgado. Aronie nunca tinha ouvido nada parecido antes. Jatos de fogo rugiram dos dois tubos, enquanto a Dragoncraft subia cada vez mais e mais alto no ar. A ferocidade dos elementos térmicos liberados era tão grande que quando Aronie estendeu as suas mãos, a sensação picou sua pele. Normalmente, qualquer recipiente contendo esse calor fenomenal perderia seu valor de vida instantaneamente, derretendo ou queimando. A Dragoncraft deveria ter explodido, mas como a tubulação estreita embutida ao redor dos recipientes estava bombeando elementos de gelo ultra frios o tempo todo, o calor foi contido. Como resultado, o incrível poder dos elementos térmicos foi canalizado diretamente para a extremidade aberta dos tubos. Pela primeira vez na história de Underworld, uma pessoa estava voando pelo céu em algo diferente de um dragão. É incrível! Lágrimas apareceram nos olhos de Aronie, por um motivo diferente do de antes. Através de sua visão embaçada, a Dragoncraft prateada disparou cada vez mais, aparentemente superando até mesmo o topo da Catedral Central. Se a Dragoncraft ficasse em um ponto no solo, os requisitos para gerar infinitos elementos de gelo esgotariam rapidamente todos os recursos sagrados espaciais próximos. Mas se movendo em alta velocidade significava que a nave estaria viajando consistentemente rápida, o suficiente para ficar com um suprimento adequado de novos recursos. Isso significava que, hipoteticamente, o dragão feito pelo homem poderia atingir alturas que nem mesmo um dragão comum poderia se aproximar. Por fim, Aronie sentiu como se entendesse a verdadeira intenção do espadachim representante. Kirito não estava apenas tentando fazer com que aquela coisa voasse. Ele poderia estar tentando usá-la para cruzar um obstáculo que nenhuma coisa poderia superar, o muro do fim do mundo. Mas assim que esse pensamento ocorreu para Aronie, ela percebeu os elementos térmicos se expandindo. Os recipientes estavam começando a entortar. O calor estava derretendo. Por alguma razão, estagnou o fornecimento de elementos de gelo que se destinava a manter a temperatura baixa do metal. Ah! Senhorita Asuna! Os elementos térmicos! Ela gritou. Mas então houve um som feio vindo de cima, e a fumaça começou a surgir de um dos tubos do propulsor. A Dragoncraft entrou abruptamente em um giro de rotação enquanto subia. O curso do objeto desviou para o sul, bem em direção à parede da Catedral Central, em torno do 95º andar. Vai bater! Gritou Aronie, apertando as suas mãos contra o peito. A multidão também gritou alarmada. Asuna puxou o florete da bainha ao seu lado. Ela apontou a impressionante espada, brilhando com a luz do arco-íris de Solos, direto para a catedral acima. Pode deixar! Ela gritou, o que não parecia o tipo de coisa que um deus diria. E então, ela acenou com a ponta da espada para a esquerda, como se ela mesma tivesse acabado de arrastá-lo. O 95º andar e aqueles acima dele na enorme catedral central moveram drasticamente para o oeste.
No espaço e de um único momento, a Dragoncraft disparou através do espaço que aquilo criou, com uma trilha de fumaça preta atrás dela. Houve um clarão brilhante no céu ao sul, e então... Embora parte do poder sem dúvida tenha sido gasto no voo ascendente da Dragoncraft, a erupção simultânea de 20 elementos térmicos foi, no entanto, uma coisa tremenda de se ver. Como os elementos normalmente podem ser controlados por apenas um dedo de cada vez, mesmo o maior dos lançadores consegue gerar e manter apenas 10 elementos de uma vez. De acordo com as histórias, o chefe do Senado que antes controlava a Igreja do Axioma também podia usar os dedos dos pés, para usar um total de 20 elementos simultaneamente. A falecida pontífice, administradora, poderia usar até as suas pontas de seus cabelos como pontos terminais, dando-lhe o comando de quase até 100 elementos de uma vez. Mas é claro, Ronier nunca tinha visto uma coisa dessas por si própria. Se isso era verdade para uma cavaleira como Ronier, então os civis que se meteram na catedral ficaram compreensivelmente chocados. Uma luz laranja como um segundo solos brilhou no alto, e um rugido de tremer a terra atingiu seus ouvidos. Enquanto quase toda a multidão erguia os braços para cobrir a cabeça, claro, era apenas os elementos térmicos não processados explodindo no ar. Então, apesar da luz e do som de arregalar os olhos, não houve danos reais às pessoas, que estavam a centenas de mels abaixo da explosão. Os espectadores lentamente olharam para cima e viram uma espessa fumaça negra saindo, escondendo o topo da catedral, que havia deslizado de volta para o seu devido lugar. A explosão foi várias vezes maior do que os fogos de artifício disparados para comemorar o Ano Novo 2 meses atrás. Todos devem ter se perguntado o que aconteceu com o espadachim representante que estava montado naquele dragão de aço. Ronier era uma delas, é claro. E ela assistia aquilo com os olhos arregalados e com as mãos agarradas no peito. Ela estava prestes a gritar o nome dele, quando Asuna deu um tapinha em seu ombro. Ele está bem. Disse a outra garota, sem um pingo de preocupação. Nesse momento, uma pequena forma despencava do fundo de uma espessa nuvem de fumaça preta. Aquilo era uma pessoa. Todo o material que compunha a Dragoncraft tinha evaporado e se transformado em recursos sagrados espaciais, mas não havia uma única marca de queimadura visível na roupa escura da figura que girava e despencava para baixo. Então, aquela silhueta abriu os olhos. O tecido das mangas pareceu derreter atrás dele, formando asas finas que estendiam diretamente dos seus ombros. Essas asas de dragão bateram algumas vezes, desacelerando a descida da figura até que ele finalmente parou no ar. Parecia ser a arte sagrada de voar, considerada perdida para sempre com a morte da pontífice. Na verdade, isso não era uma arte. Ele havia substituído os caminhos do mundo inteiramente, usando a encarnação para transformar o material da sua roupa em asas reais e se tornando um ser vivo capaz de voar. Não havia outro ser humano que pudesse realizar tal façanha. Um murmúrio percorreu pela multidão que assistia, e rapidamente se transformou numa tremenda tempestade de aplausos. O teste do voo da Dragoncraft e do propósito desse evento foi um grande fracasso, mas Kirito sorriu e acenou, enquanto descia lentamente em direção ao solo. Ronier se viu batendo palmas descontroladamente ao vê-lo também. A capacidade de Kirito de colocar ideias absurdas em movimento e alcançar resultados absurdos não havia mudado desde o momento em que ela o conheceu há alguns anos atrás. Apesar de estar sorrindo, Ronier podia sentir as lágrimas se acumulando nos cantos dos olhos. Ela cerrou as pálpebras fechadas e enxugou as lágrimas, fazendo uma oração silenciosa que não alcançou os ouvidos de ninguém, somente os seus próprios ouvidos. Se possível, espero que esses dias durem por toda a eternidade.